Nesta aula, você vai aprender como configurar o AD. Na aula anterior, você aprendeu como instalar. É importantíssimo que você siga todos esses passos que eu vou mostrar para vocês um a um, para que você possa garantir que a sua infraestrutura do AD esteja configurada da melhor forma possível, seguindo as melhores práticas. Para isso, vamos abrir nossa máquina virtual da aula anterior e vamos começar aqui, dessa tela. O papel de parede que eu criei aqui personalizado, que mostra as configurações da máquina, você pode perceber que pela aula anterior o DNS nosso não ficou com o mesmo IP da máquina. Isso acontece porque o assistente de instalação do AD, ele muda o DNS da máquina para esse localhost. Você não pode deixar isso na configuração, ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar esse valor de DNS aqui. Então vamos abrir a placa de rede, vamos aqui em adaptador, na placa de rede, vamos clicar em propriedade, aqui em IPv4, veja que aqui está o valor que o assistente atribuiu na máquina. Você vai apagar esse valor e vai digitar o IP da máquina novamente, ok? Clica OK, pode fechar aqui. Uma vez que você fez isso aqui, nós vamos executar o script que está na pasta script, que eu vou passar esse script para vocês. E vamos rodar aqui e vamos verificar se atualizou. Veja que já atualizou o valor de DNS. Ok, essa configuração está correta. Outra coisa, nós vamos verificar se o firewall da máquina está desativado. Nesse curso nós vamos deixar o firewall do Windows sempre desativado. Vamos clicar aqui em Advanced e clicar em Propriedades. Veja que todos os três são com a opção Off, totalmente desativado. Vamos sair. Vamos agora verificar o UAC, digitar o UAC aqui. E ele também está com a opção Nunca notificar. Ok. Agora, para a gente garantir que o AD foi instalado com sucesso, né, a gente precisa fazer alguns check-ins. Primeira coisa que a gente vai verificar é a configuração de DNS. Lembra, um pré-requisito do AD é ter o DNS instalado. Vamos clicar em iniciar, ferramentas administrativas, DNS. Vou centralizar aqui. E aqui em cima do servidor, eu vou clicar com o botão direito e vou inicializar o assistente aqui NSLookup. Esse assistente vai me mostrar se meu servidor está com algum problema ou não. E veja que eu já estou com um problema. Eu sei o IP, mas não sei o nome. Ou seja, esse DNS não está resolvendo o nome de forma reversa, né? A zona forward resolve nome para IP e a zona reversa IP para nome. Veja que aparece IP, mas não aparece o nome. Isso quer dizer o quê? Que a minha zona reversa não está configurada. Vou fechar aqui e vou verificar aqui se essa informação procede. Veja que a zona, eu não tenho nenhuma zona aqui. Então a primeira coisa que precisa fazer é criar uma zona reversa aqui no DNS. Então vamos, botão direito, nova zona, avançar. Vou deixar zona primária, armazenar essa zona no AD. Vou deixar essa opção todos os servidores que executam o domain controle, ok, IPv4, e aqui no ID da rede eu vou digitar a minha faixa de IP, no caso a faixa de IP desse servidor aqui do AD, então é essa faixa, 926810. Vou clicar aqui, permitir somente updates dinâmicos e seguros, ou seja, o AD vai atualizar o DNS somente para máquinas que estiverem no domínio, ok? Vai atualizar os registros DNS somente para as máquinas que estão no domínio Finish. Ok. Agora, olha só, ele criou aqui. Vamos testar de novo. E veja o que acontece. O erro ainda, o erro não foi igual ao anterior, mas ele continua dando erro. Isso porque ele não achou o registro do nome desse servidor para esse IP. Por quê? Ele não existe aqui na zona que nós criamos, certo? Então nós vamos adicionar ele aqui, ó, novo PTR. Vamos navegar até o registro na zona forward correspondente ao IP do AD. Então vamos clicar aqui, for contoso. Então eu tenho aqui lab nick, né, DC1, ok.
Vamos executar o sistema de novo. Pronto, agora veja, ó, o DNS está configurado aqui com sucesso até esse momento, ok? Vou fechar aqui. Bom, uma outra configuração nós vamos fazer depois que a gente habilitar a internet nesse servidor, que não é nessa aula, mas nós já vamos configurar os encaminhadores aqui. Vamos clicar em propriedades. Os encaminhadores são tudo que o meu DNS não souber resolver, não tiver na sua propriedade, ele vai encaminhar para alguém. Nós vamos digitar aqui os DNS do Google, 888. Ele não vai resolver aqui porque a gente está sem acesso à internet nas máquinas, mas posteriormente vai funcionar. Então você coloca 8.8.8.8, 8.8.4.4. Vamos clicar OK. Ele não vai conseguir comunicar porque a máquina está sem acesso à internet. Vamos clicar OK. Pronto. Para esse momento, nosso DNS está prontinho para a estrutura do AD. Agora nós vamos verificar, vamos clicar em ferramentas administrativas, vamos clicar aqui em Event Viewer. O que nós vamos ver se o assistente de instalação do AD criou alguns logs correspondentes ao AD. E veja que ele já trouxe aqui alguns logs. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Então veja que uma área de logs foi criada com alguns avisos aqui pra gente, né? Que é um aviso normal. E veja que o AD foi instalado, a versão do esquema. Então veja que aqui em nível de eventos estamos tranquilos. Então aqui a gente não precisa fazer nada. Uma outra coisa que nós vamos olhar vamos abrir o Windows Explorer aqui, em computador, dois pontos, Windows, vamos navegar até a pasta debug, e aqui na pasta debug nós temos um log chamado dcpromo.log. Esse log é o log que o assistente gerou, veja aqui que tem a data, com todas as alterações que foram feitas automaticamente pelo assistente. Então, se o log retornou igual a zero aqui embaixo, né? Se retornou igual a zero, é sinal que foi tudo instalado com sucesso. Vamos fechar. Aqui. Outra coisa que nós vamos verificar é que em ferramenta administrativa se apareceu essas ferramentas do AD. Veja que apareceu aqui agora alguns atalhos. ADS Edit, Use Computers, Sites e Serviços. Então, vamos clicar aqui, Use Computers, e veja que criou a estrutura aqui do contours.local, tudo certinho, criou aqui os containers com a conta de administrador, com alguns grupos já pré-definidos, né, grupos já padrões na estrutura do AD. Que nós não vamos mexer nada aqui agora. E outra coisa que nós vamos verificar, já verificamos aqui, verificamos os atalhos, verificamos o DNS, verificamos o Event View. E outra coisa que nós vamos verificar aqui no executar, vamos dar um // digitar o IP do servidor, 192.168.10.1, e verificar se foram criadas essas duas pastas, netlogon e sysvol. A pasta sysvol ela armazena todos os scripts e GPOs, e a pasta netlogon armazena os scripts que a gente vai utilizar aqui no curso. Então a gente vai fazer algumas configurações bem bacanas. Então você precisa verificar se essas pastas foram criadas. Se apareceu essas duas pastas, quer dizer que o seu AD até este momento ele está configurado corretamente. O último passo que nós vamos fazer agora, para garantir que tudo está dentro dos conformes, ferramentas administrativas, vamos clicar Active Directory Site e Serviços. Eu vou explicar isso depois em outra aula com mais detalhe, mas o que nós vamos fazer aqui o default site, nós vamos renomear ele para o site
de Nova York, então vai ser NYC, tá? E depois numa outra aula eu vou explicar o que significa os sites aqui. E nós vamos criar para esse site uma subnet. Vamos clicar em cima de subnet, site, e vamos digitar aqui a faixa de IP desse site, que é 192.168.10.0/24, e vamos vincular essa faixa de IP nesse site aqui, ok? Então, configurar os sites do AD é fundamental para que o AD funcione de forma correta. Não se preocupe, a gente vai ter uma aula, vou ter uma aula explicando essa configuração, ok? Então, vamos fechar neste momento. Então, nessa aula você aprendeu como fazer a configuração do AD seguindo algumas boas práticas, né? E as próximas aulas vamos agora começar a detalhar mais a configuração do AD. Essa é a configuração para que o AD funcione com sucesso. As demais configurações vão ser configurações de gerenciamento e de administração. Então espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até mais.